Boa noite, pessoal. Vou adicionar aqui o nosso convidado, Gabriel. Agradecer aí a presença de todos. Gabriel já entrou aqui, seu irmão Igor, boa noite a todos. Vamos aguardar mais um minutinho aí para dar início à live. Enviando um convite aqui para ele. Fala, Gabriel. Bom? Doutor a gente chama de doutor. PhD, qual que é a maneira correta? O PhD é também conhecido como doutor, né? Só que é Philosophy Doctor. Um doutor com upgrade. Não, na verdade é doutor mesmo, né? Entendi. Obrigado, doutor. Mas o lindo é esse aqui, é. Bom, vou fazer um comentário aqui e só deixar o comentário fixado, né? Agradecendo aí a presença de todos que estão entrando aqui. PhD Gabriel Fernandes. É com ele que nós vamos bater esse papo hoje. Só mais um minutinho. Certo, pronto. Como que eu faço para ver os inscritinhos? Ah, agora eu vi, olha, aparece os inscritinhos. Você é PhD, mas não é PhD em Instagram, né? Não, sou não. Não sei mexer nisso, não. Inclusive, eu morria de medo ao longo da minha vida de um dia tropeçar e cair dentro de uma live. Então, você conseguiu. Parabéns. Pessoal, quero agradecer muito aí ao Gabriel, uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, né? Tem uma trajetória aí magnífica, acadêmica, e um cara muito bacana. Nós estamos passando por um momento de muita incerteza e eu achei que trazer uma pessoa como ele para conversar conosco seria extremamente oportuno. Né? Uma pessoa que vai falar conosco aqui com propriedade, eu tenho certeza absoluta. Não é o meu propósito debater com ele, discordar dele, porque ele é a autoridade do assunto, mas óbvio eu vou trazer também a minha posição em relação a alguns assuntos, fazer as perguntas para ele. Vocês fiquem à vontade, por favor, para fazer as perguntas, tá? E o Gabriel vai responder aí, tenho certeza absoluta. Beleza? Queria que você apresentasse também, Gabriel, um pouquinho, pessoal, falasse da sua trajetória, com o que você trabalha. Tá bom. Em primeiro lugar, eu não sou autoridade, ninguém é autoridade em nada, né? Porque no mundo acadêmico, a dúvida é o que faz as coisas moverem, né? Então a gente faz um experimento, dá certo, alguém vai e fala assim, mas e se fosse assim? Aí testa, dá certo. Aí o outro vai falar assim, mas e se fosse assim? Aí testa, dá errado. Eu faço, não é. Entendeu? Então a mecânica da ciência funcionar, ela demanda alguém questionar. Então você está aberto e todo mundo está aberto a questionar, né? Então o que tem fatos a gente apresenta, o que não tem fica a cargo do questionador buscar umas referências, fazer experimento para poder confirmar aquilo. Mas todo questionamento ele é extremamente bem-vindo. Até mesmo porque a gente faz os desenhos experimentais a partir desses questionamentos. Então, muito bom. Explicando o que eu sou, eu sou um tolo que uma vez minha mãe falou assim, vai estudar, menino, porque você é pobre, feio e coisa. Aí eu fui estudar. E aí, hoje, eu trabalho na Fiocruz, Minas, né? E eu sou responsável pela plataforma de bioinformática lá, que é a parte da ciência que utiliza dados, informação de genômica, então toda a parte de genoma, sequenciamento de microbioma, tudo isso passa pela parte da bioinformática. Inclusive os modelos de
de inteligência artificial, que está muito associado a esses modelos de predição da doença, como que ela vai se dispersar, o que ela acontece se a gente mudar essa determinada variável. Então, isso tudo cai dentro da minha área, tanto a parte genômica quanto a parte computacional. E aí, por eu estar dentro da Fiocruz, o meu cargo é pesquisador em saúde pública. Então, a gente tem um papel, uma atribuição do cargo de otimizar a saúde pública, né? Então, a gente tem que defender a saúde pública, criar novos métodos para otimizar. Então, a gente trabalha muito com diagnóstico, com predição, identificação de risco antes dele acontecer. Entendeu? Então, efeito das doenças, tratamento. Então, isso tudo cai no meu trabalho diário. Muita coisa, né? É um universo muito amplo. Muita coisa. Bom, nós estamos com 70 pessoas aí nos assistindo, né? Quero agradecer demais aí. Acredito que o Gabriel está trazendo essa audiência aí. Eu quero aproveitar também para me apresentar para quem não conhece, né? O pessoal me chama de Falcão porque é o meu sobrenome. Eu chamo Luiz Eduardo Falcão, casado, sou empresário e presidente da Associação Comercial aqui em Patos de Minas. Bom, pessoal, vamos começar então o bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas aí para o Gabriel. Primeiro, pedir a sua opinião, Gabriel. Qual que é a sua visão desse momento que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo agora? Você enxerga isso como uma pandemia passageira? Você acha que o mundo não será mais o mesmo? Como você acha que nós devemos reagir em relação a isso? A gente tem falado sobre isso aí nos últimos dias. Nós sabemos que no Brasil hoje tem basicamente duas correntes que estão enfrentando esse assunto de maneiras distintas, né? Algumas pessoas ainda insistindo em ignorar até o problema ou diminuir o problema, que não é meu caso, particularmente falando. E eu sei que você tem todos os subsídios para trazer aí para nós as informações. Vamos começar falando sobre isso. Se você acha que é muito grave, o que você pode dizer para nós nesse momento? Bom, é extremamente grave, até mesmo porque a gente nunca passou, tipo, a nossa geração, né? A geração dos seus pais também, provavelmente dos seus avós também, não passaram por algum evento igual a esse, entendeu? Porque a gente tem um problema epidemiológico clássico, que é a transmissão exponencial, porque ninguém está protegido do vírus, né? Porque como é um vírus novo, e ele surgiu a partir de um evento de uma recombinação homóloga de um outro vírus, né? E aí ele foi parar dentro do humano, né? E aí, direto, ao longo da nossa vida, a gente está sendo exposto a vírus. Mas isso não necessariamente vai fazer com que aquele vírus tenha sucesso e infecte nossas células a ponto de causar alguma doença ou algum sintoma. Então, o vírus ele precisa de algumas coisas para ter sucesso em um hospedeiro. É uma porta de entrada. Então, esse vírus achou uma porta de entrada que está abundante e acessível no trato respiratório superior, nos pulmões, no intestino, que é uma proteínazinha que chama... eu não sei se o nome da proteína é ACE2 ou o nome do gene que codifica ela, mas é ACE2. Então, ela é abundante. Então, ou seja, tem muita porta de entrada para o vírus entrar dentro da célula. Aí tem uma outra coisa, que é, quando o vírus entra dentro da sua célula, ele precisa de uma maquinaria favorável para que ele se reproduza lá dentro. É a mesma coisa de você contratar o melhor, sei lá, o melhor funcionário produtor de peças do mundo, mas você não dá a maquinaria para ele. Ele não vai conseguir fazer tudo que ele pode. Se você dá uma maquinaria boa para ele, ele vai produzir muito bem e muito rápido, que é o caso do vírus. Então, esse vírus, ele entrou dentro da célula humana, encontrou toda... Muito bem, mas pode lavar a mão se quiser, viu? Se tiver sabão, não ajuda também. Ele entrou dentro da célula e achou uma maquinaria ótima para ele produzir em uma velocidade boa, né? E aí tem um outro fator. O que um vírus precisa ter
para ter sucesso, né? Para ele ter um sucesso evolutivo. É não matar o hospedeiro dele. E é o que acontece no caso do coronavírus. Ele não mata muito, só que muita gente fica doente, muita gente fica assintomática, mas com o vírus. E o cara que é assintomático, ele vai para a rua, interage, faz tudo e passa para um monte de gente. Então, esse vírus é uma combinação que acontece a cada século de fatores que fez ele ter sucesso evolutivo. Entendeu? E agora, com relação à previsão do futuro, eu acho, tipo, você falou, se a nossa vida vai ser normal. Depende do que você considera normal, né? Vai ter que passar por algumas adaptações até sair uma vacina. Depois que a vacina sair e as pessoas estiverem imunizadas, pode ter aglomeração, pode ter jogo de futebol, pode ir na boate, pode fazer tudo de novo, né? Mas até uma vacina sair, o nosso comportamento vai ter que ser revisto, né? O jeito que a gente interage com as pessoas e o jeito que a gente interage com o nosso ambiente. E isso é o problema que a gente está enfrentando hoje, que as pessoas estão relutantes em admitir que as coisas mudaram, entendeu? O comportamento tem que mudar. E isso é o princípio da seleção natural. Que o povo fala muito de darwinismo, quem sobrevive é o mais forte, é quem é o mais adaptado. Mas só que, na verdade, quem sobrevive é o mais sensível à mudança, porque o cara percebe que tem que mudar e já muda. Quem deixa para fazer essa mudança mais tarde, ele talvez seja tarde demais para ele fazer uma mudança. Então, o que a gente fez foi ser sensível para perceber que as coisas mudaram. E aí a gente tenta mudar a nossa atitude em cima disso, para não ser tarde demais. Então, a gente está aplicando a seleção natural à risca. Quem está no grupo de risco, qual que é a sua opinião sobre a quarentena? Devemos sair para trabalhar? Não devemos? Quais as condições? O que você pode falar a respeito disso para nós? Pois é. Grupo de risco, você esquece, né? Dentro de casa. Grupo de risco, todo mundo é grupo de risco. Risco de ser infectado. Porque todo mundo tem a mesma chance de ser infectado. E o problema dessa doença é a infecção, não é nem só a morte, não. Porque às vezes a gente fica focado na morte e fala assim, morre 2%. Mas o 2% é o que morre diretamente associado à doença. Tem gente que morre por colapso do sistema público de saúde. O dia que os leitos estiverem lotados, se você der um infarto, você morre. Se der um AVC, você morre. Se você quebrar a perna e precisar fazer uma cirurgia, você não vai fazer essa cirurgia porque não vai ter UTI disponível caso você vá, caso você precise ir. Entendeu? Então, o impacto não é nem a mortalidade associada ao vírus. Então, eu considero como grupo de risco todo mundo, porque todo mundo tem o mesmo risco de ser infectado, né? E aí, todo mundo tem que ser protegido igual. É claro que algumas pessoas não conseguem, porque elas precisam ir para a rua, precisam trabalhar, precisam fazer o serviço delas. Mas o que a gente pede, o que a comunidade científica toda pede, é que o máximo de pessoas que puder evitar mobilidade, evite. Porque o problema grande é a transmissão exponencial do vírus, né? Então, a gente tem uma média de vários trabalhos que já foram publicados, que cada pessoa doente, talvez nem doente, né, porque ela não tem um sintoma, mas cada pessoa infectada, ela infecta 2,2 pessoas. Né? Então, se a gente arredondar para 2, porque eu não sei fazer conta exponencial de 2,2, né? Eu sei de 2, a tabuada do 2 eu sei. Então, se você faz de 2, um cara vai passar para 2 pessoas, essas 2 vão passar cada uma para mais 2, então são 4. Aí depois 8, depois 16, depois 32 e assim por diante. Né? Então, ou seja, isso é o que a gente chama de uma progressão geométrica, que é aquilo que vocês devem ter ouvido falar de fase exponencial da transmissão. Então, beleza, isso é a média, né? 2,2 por pessoa.
Se metade das pessoas consegue não sair de casa ou ou diminuir o contato dela com outras pessoas, não precisa ficar trancado dentro de casa. Só diminuir o contato com outras pessoas ou ter muito cuidado já ajuda demais. Então, ao invés de você ter uma média de 2,2, você vai ter uma média de 1,1, porque metade não vai contaminar ninguém, certo? Então, aí, ao invés de você ter uma progressão de 2, 4, 8, 16, 32, você vai ter uma progressão de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Entendeu? Se a gente faz o contrário, exatamente o contrário, e cria aglomeração, faz evento, cria fluxo dentro de loja, e aí entra o problema das lojas, que é o fluxo de pessoa entrando e saindo e várias pessoas dentro do mesmo ambiente ao mesmo tempo. Se a gente aumenta essa média de 2 para 3, a gente começa a infectar 3, 9, 27, 81. Entendeu? Então, a gente aumenta muito. Então, a gente tem esses dois fatores que são muito importantes. As pessoas que podem diminuir a mobilidade, elas diminuírem, porque aí você divide a média da infecção e evitar aglomeração, porque a aglomeração ela aumenta a média de infecção, entendeu? Então, o modelo é muito complexo, mas essas duas variáveis são as mais importantes. Inclusive, eu tenho até um modelo aqui no computador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Você quer ver uma simulação funcionando? Ué, vamos colocar aí para a turma. Com certeza. Aqui. Isso tá aqui... dando para ver. Tá dando para ver, né? Isso aqui é a população do Brasil. Eu coloquei 209 milhões de pessoas. Né? Isso aqui, deixa eu mexer aqui, é a quantidade de pessoas que vão reduzir a mobilidade delas. E isso aqui eu medi para 50% das pessoas reduzindo a mobilidade delas, né? Então aqui eu marquei com uma setinha aqui 365 dias depois, que é um dia X que talvez já tenha alguma vacina, porque vacina antes de um ano é difícil sair. Né? Então, tá aqui a setinha, né? Vocês conseguem ver, e aí eu vou permitir que mais pessoas andem. Está vendo que eu estou puxando o pico da doença para antes da vacina acontecer? E é esse pico que é o que satura o sistema público. Né? Então, isso é o que acontece quando mais pessoas saem para a rua e não reduzem a mobilidade delas. Então, voltando lá para os 50%, a gente vê o que acontece quando a gente tem aglomeração. Quando tem aglomeração, isso aqui eu estou com uma média de cada pessoa contaminando 2,2 pessoas. Agora eu vou passar para 2,3, que não é um grande aumento. Agora eu vou passar para 2,4. Se eu passo para 2,5, a gente já tem a vacina no pico. Se eu passo para 2,6, a vacina já veio tarde demais. Entendeu? Então, a gente tem que diminuir a média de infecções. A média de pessoas que cada infectado consegue transmitir. E o jeito mais eficaz para fazer isso é restringindo acesso e evitando aglomeração. Os outros fatores, eles só vão fazer a curva andar para frente ou para trás. Esses dois fatores, principalmente, eles fazem ela aumentar ou diminuir, não é só andar. Então, quando eu simulei aqui, por exemplo, cada pessoa infectando 2,6, até o dia que a vacina sair, no Brasil vão ter morrido 1.293.000 pessoas. Se a gente manter a média em 2,2, até o dia da vacina sair, terão morrido 9.026. Então, é uma diferença muito grande, justamente porque essa infecção ela é exponencial. Né? Então, a gente não tem que pensar que ela é linear, ela é exponencial. Né? Então, esse é o nosso trabalho hoje. Né? O trabalho de toda
a sociedade do mundo, né? Eu nem falo comunidade acadêmica. Todo o mundo tem que trabalhar para atrasar o máximo possível esse pico, para que dê tempo da ciência gerar uma vacina antes do pico máximo, entendeu? Então, tem até uma hashtag que o pessoal do mundo acadêmico usa, que é o bias time, né? Que é tipo, nos dê tempo. Então, a gente precisa de tempo, né? Uma vacina, ela não vai sair em menos do que um ano, porque a gente precisa acompanhar quanto tempo que o anticorpo vai durar naquele cara que foi imunizado, se dura pelo menos um ano, porque se dura um mês, a gente vacina uma pessoa hoje, ela está imunizada, ela sai feliz, vai para boate, sai beiçando todo mundo lá, contamina um monte de gente, porque a vacina perdeu o efeito. Entendeu? Então, a gente precisa ter um tempo de garantia, e o tempo de garantia que a gente busca é de pelo menos um ano, que é o caso de por exemplo, vacina da gripe. De um ano em ano, você vacina de novo, porque tem outras cepas circulantes e tal. A vacina de febre amarela, por exemplo, dura 10 anos. Então, cada vacina tem um tempo de duração. E soltar uma vacina hoje, que a gente não consiga garantir que ela dure pelo menos um ano, pode piorar a situação, porque aí vai todo mundo para a rua, entendeu? Então, é por isso que a solução vai demorar pelo menos um ano. E aí, é por isso que eu digo que a vida... Você tinha até perguntado se a vida vai voltar ao normal. Aí eu perguntei o que é normal, né? Porque normal ela vai voltar. Se a gente está vivo, está tudo normal. Agora, se a gente vai ter que mudar. E essa mudança ela vai ter que se estender por um bom tempo. A gente vai ter um período de medida aguda, né? Que é para segurar esse pico exponencial agora. Que pode durar um mês, 2 meses. Qualquer previsão feita hoje é um chute. Né? Em primeiro lugar, porque a gente precisa testar muita gente para saber como que essa doença está se espalhando aqui no Brasil, que a gente não tem a mínima ideia. A gente não consegue testar. Está muito subnotificado. Inclusive, em Patos teve um caso confirmado hoje, né? E eu te garanto que isso está circulando aí na cidade há muito tempo. Só que só vai para o hospital quem está mal, entendeu? Então, fica muito subnotificado por isso e tem a subnotificação também por causa da limitação dos nossos testes, né? Exato. Então, hoje, se você olhar Minas, por exemplo, hoje, Minas tem uma fila de espera de 39 mil casos, 39 mil suspeitos, que é o que eu vi ontem, e conseguiu testar até agora, tipo, 10% disso. Então, é muito complicado. Então, hoje, a FUNED tomou até uma medida interessante, que ela credenciou laboratórios parceiros e institutos parceiros para poder fazer esse diagnóstico também. Então, hoje aconteceu esse credenciamento, então, a partir de agora, provavelmente, não vai ficar tudo centralizado na FUMED, então deve progredir. Inclusive, em Rio Paranaíba, vai fazer o teste. Quantos por cento das pessoas infectadas manifestam algum tipo de sintoma? Tem essa estatística? Existe uma segurança para dar esse número? Tem consenso em relação a isso ou não? Pois não tem justamente porque o cara é assintomático, então você nem fica sabendo, né? A gente só saberia isso se a gente testasse todo mundo que está saindo de casa. Então aí a gente veria alguns caras que estão positivos e você pergunta para ele, assim, você sentiu alguma coisa? Aí ele, não. Aí você fala assim, então você é um assintomático. Aí você consegue medir quantos assintomáticos tem. Mas por enquanto não dá para saber. É porque, Gabriel e todo o pessoal que está assistindo aí, existe uma confusão, um turbilhão de informações a que nós temos acesso o dia todo. Muito WhatsApp o dia inteiro, muito site. E eu já vi 75%, 85% das pessoas que têm o vírus não tem nenhum sintoma. Por um lado, algumas pessoas ficam tranquilas, por outro, eu particularmente acho isso desesperador. Porque se realmente uma parcela tão grande da população não sente nada, aí é que nós estamos espalhando o vírus de maneira desenfreada
e aquelas pessoas que têm mais risco ou mais idade, às vezes, nós estamos expondo elas ao vírus. Aí, se você não tem sintomas, você não procura uma unidade de saúde, não vai ser testado e não sabe que tem o vírus. E vive a vida normal, né? Exatamente. Aqui em Patos, por exemplo, nesse momento, nós já ultrapassamos 100 casos em investigação. E a lentidão para que tenhamos essas respostas é muito grande. Se cento e tantos casos estão sendo investigados, com certeza já tem vários casos, fora a subnotificação, que é a grande maioria, não é isso? Justamente. E aí a gente tem um problema muito sério, que é a pessoa não ter o resultado positivo dela, né? Igual, eu tive todos os sintomas. Eu fui positivado por aclamação pública, né? Porque eles não podiam fazer o meu teste mais, porque foi exatamente no dia em que começaram a testar só os pacientes graves. Eu fiquei 14 dias isolado, eu cumpri tudo, sem contato nenhum, né? O meu irmão batia aqui na porta, deixava comida para mim e saía correndo, entendeu? Igual cachorro da roça, cachorro bravo, sabe? Você joga comida e sai correndo? Pois é. Vizinho com medo de mim, entendeu? Então, triste. Mas, enfim, quando isso aconteceu, que foi quando eles começaram a decidir que iriam testar só os graves, eu ainda fiquei pensando, tipo assim, passaram-se 10 dias, eu numa vontade doida de sair de casa, né? Aí eu pensava assim, gente, eu não aguento, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir na padaria, eu quero ir no meu irmão, ver minhas sobrinhas, ver minha cunhada, ver as pessoas que estão aqui perto de mim, né? Que, tipo assim, eu nem preciso de um deslocamento grande para ver eles. Só que, se eu tivesse um positivo carimbado, um laudo escrito positivo, isso nem ia passar pela minha cabeça. Porque eu sei da responsabilidade que isso teria. Entendeu? Agora, como havia a possibilidade de ter um negativo, eu pensava assim, vai que eu sou negativo e eu estou aqui nessa restrição toda aqui à toa. Entendeu? Então, testar todo mundo possível é uma ótima medida preventiva. Porque o cara que está com o carimbo positivo, ele vai se policiar muito mais. Entendeu? Porque ele vai se preocupar muito mais em não passar isso para outras pessoas. E isso é uma coisa que a gente nunca vai ter aqui. Entendeu? Então é por isso que a gente parte da conscientização. Às vezes a gente vê as notícias e a gente fica até com medo, porque o medo é uma forma de conscientizar, né? Então, porque já dizia o Maquiavel, né? A gente conquista o respeito ou pelo amor ou pelo medo. Pelo amor, a gente não consegue. A gente já viu isso, né? Porque a gente pede para não sair de casa, aí vai o presidente da República e fala que pode todo mundo sair de casa. Aí algumas pessoas compram isso como verdade. Porque, querendo ou não, ele é um formador de opinião. Aí alguém manda no WhatsApp falando que pode sair de casa. Aí a pessoa vai falar assim, mas quem me mandou foi o meu tio. Por que meu tio ia mentir para mim? Sabe? Então, tipo assim, saudade do surto de H1N1, que não tinha o WhatsApp. Entendeu? Porque o WhatsApp tem sido um inimigo muito grande nesse surto. Principalmente aqui no Brasil, porque eu não sei o que acontece aqui, mas as pessoas não são educadas para questionar, né? Então, ao longo da nossa infância, né, a gente faz alguma coisa, aí a mãe fala assim, não pode. Aí você pergunta assim, mas por que eu não posso? Aí ela fala assim, por que não? E se você perguntar de novo, eu te dou um tapa na cara. Então, a gente foi educado a não questionar. Então, você recebe uma coisa dessa no WhatsApp e ninguém questiona. Entendeu? As pessoas passam para frente, ninguém tem a curiosidade de checar, de ver se aquilo faz sentido, de consultar as fontes oficiais, vai lá no site da OMS, do CDC, da Fiocruz, tem várias informações, tem várias quebras de boatos lá,
né? Mas só que a gente não é educado para isso. Então é por isso que fica nesse turbilhão de informações. Porque tem gente que é mal intencionada e que faz isso meio que por querer mesmo, sabe? Para plantar uma sementinha do caos. Né? Então a pessoa vai, põe lá no... eu vou passar aqui que agora tomar café, eu vi essa ontem, né? Café cura coronavírus. Gente, se a solução fosse simples, não tinha ninguém doente, entendeu? Se fosse gargarejo de água morna com limão, gente, é desesperador, né? Aí faz um gargarejo de sal com vinagre. Aí você engole o sal vinagre, come um tomate, depois você tem um vinagrete pronto. Então, as pessoas não questionam, entendeu? Então, isso é um problema grande que não vai ser nessa geração que a gente vai educar. Então, o WhatsApp tem sido mais um inimigo do que um amigo. Então, para todo mundo que tiver com um turbilhão de informações no WhatsApp, redes sociais, tal, procure fontes oficiais. É isso aí. Bom, a gente passou já de meia hora de live, Gabriel, e estamos com várias perguntas aqui. Vamos fazer igual o programa de televisão, aqueles bate-bola, tentar agilizar um pouquinho para ver se a gente consegue responder, né, as perguntas das pessoas, porque realmente todas elas são pertinentes. Uhum. Em que ponto da curva, em que ponto da tal da curva que nós estamos? Nós conseguimos achatar a curva? Estamos conseguindo achatar a curva? Quanto tempo aí você acha que seria de maneira... não é prever o futuro, mas assim, você acha que nós estamos bem nessa ou é imprevisível? O que você Pois acha? eu não sei. Quanto tempo dura a quarentena? Não sabemos, né? Pois em que ponto da curva a gente está hoje, eu não sei, porque os dados que a gente tem aqui são os dados das pessoas testadas, né? Se você considerar que estão testando, principalmente aqui em Minas, eles estão testando só os casos que a pessoa precisa ir ao hospital, então tem muita gente que não é testada, então a gente não está contando isso para a curva. Né? E isso eu estou dando Minas porque é onde que eu trabalho, mas todos os estados estão na mesma situação. Alguns mais, alguns menos. Né? Mas todos os estados têm subnotificação, porque a gente não tem kit para testar todo mundo. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, a gente não vai passar longe de ter esse tanto de kit, porque se a gente pensar que a gente está no finalzinho do fuso horário, né? Tipo assim, começou lá no Oriente, veio vindo para cá, veio vindo para cá. Esse povo daí para trás está consumindo kit há um mês já, entendeu? Então, acabou o estoque, entendeu? Então, o que a gente produz, a Fiocruz tem feito até uma força-tarefa muito grande, as fábricas de biomanguinhos trabalhando o tempo inteiro, bombando para poder fazer kit, mas a gente não vai conseguir testar todo mundo e a gente nunca vai saber em que ponto da curva a gente está se a gente não conseguir medir o quão subestimado a gente está. Né? Então, dado que a gente não sabe em qual ponto da curva a gente está, qualquer previsão para mais do que daqui 15 dias é chute. Porque a visão daqui para frente é uma visão de neblina. A gente não consegue ver daqui para frente. Porque todos os dados que a gente tem, eles não condizem com a informação real, porque a proporção do Brasil é muito grande. Entendeu? Então, a gente tem uma estimativa, mas a gente não sabe o quão fora da estimativa a gente está. Qual que é a margem de erro dessa estimativa. Então, qualquer chute para mais daqui 2 semanas é chute, né? Qualquer tentativa. Tem gente que fala 1 mês, tem gente que fala 2 meses. Bom, mas é chute. Vamos passar para a próxima pergunta aqui, para finalizar daqui a pouco com a mais polêmica de todas. Calor, clima, o vírus tem se comportado de maneira diferente do Brasil? Isso varia de cada país? Existem as tais mutações aqui? Tem como saber isso ou não? Por exemplo, existe uma relação entre locais mais quentes terem menos coronavírus,
locais mais frios? O que você pode falar para a gente disso aí? Pois é, eu não sei te contar precisamente se diminui no calor ou não, né? Mas provavelmente, né? Muito provavelmente, essa diferença ela é muito mais associada ao comportamento de quem está no calor e de quem está no frio. Porque quem está no frio tende a aglomerar mais, né? Você tende a ficar em um ambiente fechado, então aí a contaminação ela passa mais rápido. E quem está no calor tende a abrir janela, tende a ficar em ambientes mais abertos, né? Então aí você dispersa um pouco desse spray de vírus quando você espirra, por exemplo. Passa uma corrente de vento e leva isso embora. Então eu acho que esteja mais associado a isso. Porque o vírus fora do corpo humano, ele vai sobreviver. Então eles fizeram um estudo com outros coronavírus que eles viram que o vírus sobrevive em torno de 9 dias. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, de acordo com superfície, com temperatura e tal. Mas não o suficiente para inativar o vírus. Ou para que ele morra em 1 dia ou 2 dias. É claro que se você colocar ele no sol, por exemplo, sol, meio-dia batendo nele, você vai causar um monte de mutação por causa do ultravioleta na célula que está com ele, né? Na verdade, eu acho que você nem causa mutação no vírus, porque ele não está replicando, né? Mas talvez você possa matar o vírus, porque o ultravioleta mata, assim como ele mata suas células também, né? Então, o ultravioleta mata porque ele é muito prejudicial, né? Agora, com relação à temperatura, né? Porque eu já vi post aí falando que, informação de WhatsApp, né? Que o Brasil pode ficar tranquilo que acima de 26 graus o vírus morre, né? Você já deve ter recebido essa. Essa é uma informação que, com um pouquinho de raciocínio lógico, você já elimina ela. Porque é o seguinte, se o vírus morre com 26 graus, o nosso corpo está a 36. Então, ele nunca sobreviveria na gente, né? Então, essa já morre por eliminação, né? Você já vê que isso é uma mentira. Mas eu acho que a temperatura influencia mais no comportamento da pessoa do que na resistência do vírus. Perfeitamente. Máscara, usar ou não? Autoridades da área de saúde, ministro, cada um fala uma coisa, sai em site aí, Globo.com, usa máscara. Não, quem não tem o vírus não tem que usar máscara. Aí agora estão falando que tem. Qual que é a orientação? Pois é, como eu tinha te dito, a ciência é muito dinâmica. Então, cabe às pessoas questionarem e testarem e verem que funciona. Antigamente que eu digo, tipo, da semana passada para trás, né? Por questão de não gerar uma correria para poder comprar EPI e acabar com tudo nas farmácias e tal, eles diziam que máscara era só para quem tinha sintomas, para que ele não tossisse e espalhasse para outras pessoas, né? E aí, muito recentemente, eles começaram a estudar populações que usam a máscara, né? Tipo assim, as pessoas têm muito acesso à máscara lá e eles começaram a usar. E eles viram que a média de pessoas, tipo, uma pessoa infecta, na média geral, 2,2, nesses lugares em que as pessoas usam máscara, eles infectam um pouco menos. E isso pode ser porque você elimina 2 vias de acesso do vírus, né? Porque se o nariz e a boca estão tampados, você não vai sem querer tacar o dedão no nariz, né? Então, você já elimina metade das suas vias de acesso, sobra o olho e o ouvido, né? Então, por causa disso, se tiver acesso à máscara, usa. Se não tiver acesso, né? Essa máscara hospitalar que o povo vende em farmácia, você pode fazer de pano, tal. Tem muita gente fazendo e doando, né? Que é bacana também. Então, hoje, recomenda-se usar, porque você diminui os buracos de contaminação, né? Você tem menos buraco para contaminar.
Acabei de receber aqui o informe epidemiológico do governo de Minas. 39.084 casos suspeitos, 370 confirmados, 55 óbitos em investigação e 4 óbitos confirmados. Fora a subnotificação, que, como nós falamos aqui, deve ser enorme, né? Não, é muito grande. É porque quando você olha aí que tem 39 mil suspeitos, são 39 mil possíveis doentes que estão circulando aí, entendeu? Então, mas só que a gente não pode colocar ele na conta, porque a gente não sabe se ele é real. Então, se a gente coloca os suspeitos nos modelos, a gente pode superestimar. Se a gente não coloca, a gente subestima, né? Então, por via das dúvidas, a gente trabalha só com positivo real, né? Laudado. Beleza. Bom, o último assunto aqui, que talvez seja o mais polêmico, né? A gente brincou no início que a população está um pouco dividida e eu quero até trazer antes a minha posição já de cara, porque não do lado da saúde, mas pelo lado dos empreendedores, eu acho que eu entendo um pouco o que está acontecendo, assim, né? Existe realmente assim, uma preocupação enorme, generalizada, em relação à crise econômica que já existia antes do coronavírus. E a gente patinava, estava tentando sair da crise, agora veio o coronavírus com uma bomba atômica e eu acredito que ninguém consiga nem dimensionar o que nós vamos viver em termos econômicos aí nos próximos meses, né? Talvez invadindo aí até o ano de 2021. Então, Gabriel e o pessoal que está assistindo, a saúde é uma preocupação, a nossa vida está acima de tudo, né? A gente ama os nossos entes queridos, os nossos amigos, todas as pessoas que estão sujeitas a ter o problema. Porém, nós também temos aí uma preocupação enorme, não com a economia em si, mas sim com as nossas próprias vidas também, que dependem da economia, né? Nós temos aí dezenas de milhões de micro e pequenos empreendedores, além dos autônomos, que vendem literalmente de manhã para comer à tarde, que dependem do que fatura hoje para comer amanhã. Então está aí toda essa polêmica instalada, né? A economia, reabrir, retomar as atividades econômicas ou não, lockdown geral, vamos manter a quarentena. Então, assim, eu particularmente, como presidente da Associação Comercial, nós tivemos uma união nesse sentido com todas as entidades de Patos e nós tomamos a decisão de levar ao prefeito uma posição de equilíbrio, de retorno gradativo das atividades, especialmente do comércio, tomados os devidos cuidados recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, os supermercados, as farmácias, todos os estabelecimentos considerados essenciais que estão funcionando, estão tomando devidos cuidados. No comércio, poderia ser feito a mesma coisa, porém, sem compromisso com o erro. Eu acredito que a situação tem que ser avaliada dia a dia, se não hora a hora, e voltar atrás, se for o caso. Mas, assim, tem muita gente desesperada, né? Eu não queria que a gente entrasse, talvez, tanto no debate econômico, mas eu queria que você falasse do seu lado, da questão da ciência, se você acha que tem que deixar totalmente de lado a questão econômica agora e dos males o menor, talvez, porque me parece claro, a gente até debateu isso em particular, lógico, a fome mata a gente também, o desemprego também mata, mas é impossível dizer qual é a razão disso e como que isso está intimamente ligado. Não dá para medir o número de mortes, falar assim, o comércio está fechado, as atividades são paralisadas, então vai morrer tantas mil pessoas. Mas, assim, uma pessoa muito humilde, que depende de recurso financeiro para comprar um remédio controlado, às vezes, ou fazer algum tratamento. Se ela não está tendo fonte de renda, ela pode morrer daquilo ali, ou ela pode cometer suicídio por desespero, ou dar uma depressão. Enfim, tudo isso é muito complicado. Eu queria que você trouxesse a sua visão e o que você tem a dizer sobre esse equilíbrio entre saúde, entre a vida das pessoas, a nossa vida acima de tudo, mas a atividade econômica que, infelizmente, sem ela também a gente não vive, né? Nós estamos aqui falando, então, 124 pessoas aqui nesse momento, talvez todos nós estejamos numa posição até de privilégio
em relação a uma grande massa do Brasil, que são pessoas que o governo não consegue nem chegar naquelas pessoas, nem se falar que vai auxiliar, precisa ter cadastro dessas pessoas, essas pessoas precisam estar dentro do sistema bancário e milhões e milhões de brasileiros nem sequer têm conta no banco. Então, assim, eu acho que no Brasil todas as duas coisas são extremamente preocupantes e eu me vejo em alguns momentos até assim desesperado e muito preocupado, porque como que nós vamos conseguir equilibrar isso? Queria saber a sua visão. Bom, peraí, deixa eu só anotar aqui uma coisa aqui. Com relação a isso, eu acho que isso uma opinião, né? Porque eu trabalho com os fatos, mas nesse caso é uma opinião. A minha opinião é que quem tem que prestar todo esse suporte, tanto para que as pessoas tenham a segurança de poder fazer o trabalho delas em paz, que a pessoa tenha acesso ao remédio controlado dela quando ela perder renda, que ninguém morra de fome e que as pessoas não vão morrer de fome, isso aí você pode ficar tranquilo, porque já tem estudos que mostraram que a falta de dinheiro está mais relacionado à má distribuição do pouco dinheiro que tem do que com a pessoa morrer de fome, né? Ou problema sanitário qualquer. As pessoas morreram mais de parada cardíaca e câncer quando teve recessão. E pessoas pretas e pobres, e de cidade pobre também. Então, é uma má gestão do recurso. Então, a gente tem que transferir essa responsabilidade para quem tem essa responsabilidade, que é o Estado. O Estado, ele tem que te dar saúde, ele tem que te dar condições de você ter uma vida normal, né? Você poder fazer o seu trabalho. Agora, vai diminuir o fluxo? As pessoas vão diminuir a renda? Vão diminuir a renda. Eu sou funcionário público e eles vão cortar 25% do meu salário também. E tá ok. Vai todo mundo perder, entendeu? O que acontece é que as lojas abertas, igual você está falando, você é da Acipatos e tal, as lojas abertas, elas são pontos de aglomeração. E eu acho que o modelo de venda vai ter que mudar por um tempo. Esse negócio de porta aberta e fluxo contínuo, isso tem que ser minimizado, né? Então, se você faz uma venda mais personalizada, se você faz venda via agendamento, se você negocia via telefone, é uma alternativa de você continuar vendendo e não permitir esse fluxo. Então, você faz sua parte para o não espalhamento da doença, né? Então, mas o restaurante fechou. Cara, restaurante continua fazendo comida, a entrega, a pessoa passa lá, pega e vai embora. Uma pessoa que faz uma comida mais gourmetizada, mais chique, um restaurante mais bacana, manda mensagem para os clientes e fala assim, cara, você não está cansado de comer a mesma comida todo dia trancado dentro de casa? Eu faço um jantar bacana para você e levo aí para sua casa hoje. Entendeu? Então, tipo assim, todo mundo vai perder renda. E isso é fato. Agora, perder a qualidade de vida, aí é conta do governo, né? Então, tem trocentas pessoas que nem têm acesso ao banco. Isso é o governo que tem que solucionar. A gente não pode mandar o nosso povo para a rua porque o governo não soluciona isso. A gente não pode assumir uma responsabilidade que é de uma entidade muito maior do que o ser humano, pessoa física. Entendeu? Então, eu acho que esse negócio de transferir para o povo a escolha de se abre, se não abre, se vai para a rua, se não vai, é muito perigoso, porque a gente está assumindo uma responsabilidade que não é nossa. Então, você, como empresário, você não tem a responsabilidade legal, né, de manter o seu funcionário vivo se a renda dele diminuir. O Estado tem.
entendeu? Então você não tem que comprar essa briga e colocar o seu funcionário, ou você, ou sua mulher, ou seus filhos em risco por causa disso, né? Então, se você vai perder renda, todo mundo vai perder renda, é igual uma brincadeira que eu fiz. Quantos por cento de renda que você acha que você vai perder por causa disso? Na verdade, eu particularmente estou nesse momento 100% de paralisação. Eu estou perdendo 100% da minha renda nesse momento. Mas não se trata de mim, como eu falei, aqui tem 127 pessoas agora. Acho que todos nós temos uma situação até extremamente privilegiada das pessoas que nem sabem qual a refeição vai ter amanhã, né? E eu entendo que o Estado deve assumir a responsabilidade. Concordo, o Estado está aí para assumir a responsabilidade. O problema é que nós temos uma roda, né, um processo que é o seguinte: quem produz riqueza é a população. O governo não produz riqueza, o Estado apenas distribui essa riqueza. Então, a população, através da atividade econômica, produz a riqueza. O governo pega em forma de impostos e distribui. Mas se tiver um colapso econômico e tudo parar como está parando, da onde é que o governo vai tirar recursos para poder amparar essas pessoas menos favorecidas? Essa é a preocupação. Alguns podem dizer, imprimir dinheiro, deixa a política fiscal de lado. Só que essa conta vai ser paga depois e, como sempre, ela é paga pela população. Porque, infelizmente, não existe milagre. Essa é a preocupação, entendeu? Eu ia deixar fazer essa consideração mais adiante. Mas é complicado esse negócio. Posso comentar sobre isso, então? Eu vi uma entrevista de um advogado que participou da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem uma brecha que é para não ter teto em caso de calamidade pública, que é o nosso caso hoje. Então, hoje não tem teto de gasto. Entendeu? Então, o Brasil pode fazer dívida. A política fiscal tem que ser deixada de lado, eu concordo. Dos males, o menor. Antes a gente ficar devendo do que morrer muita gente. Pois é. Inclusive... Você, empresário, você nunca fez um empréstimo para poder manter o seu negócio, para ter capital de giro, para manter o seu negócio circulando? Quem nunca fez um empréstimo para comprar um apartamento? Fez uma dívida para ter onde morar. Entendeu? Então, dívida, se é feita racionalmente, não é um problema grande. Até mesmo porque se você mantém os meios de produção com o mínimo de impacto possível, a chance dele se recuperar e devolver esse dinheiro é maior. Agora, se você tem um impacto muito grande, a chance disso voltar a curto prazo e devolver esse dinheiro é menor. Entendeu? Então, o Brasil pode fazer dívida. E eu acho que é o que tem que ser feito para não deixar a população perder a qualidade de vida. Como eu disse, renda vai perder. Igual, se você pega, por exemplo, uma pessoa que um funcionário que ganha salário mínimo. O salário mínimo é quanto? R$1.100? Quanto que é? Não sei, eu ganho 150 salário mínimo, eu não sei quanto que é. O salário mínimo hoje está em 1.045, né? Se eu não estiver enganado. Pois é. Aqui para confirmar. Salário mínimo 2020. Salário, apareceu outro, R$1.045. R$1.045. Então, vamos supor, se você tem que demitir alguém que é salário mínimo, né? Então, o cara vai perder essa renda. E aí, ele tem carteira assinada, ele vai ganhar o seguro-desemprego. Né? Quanto tempo dura o seguro-desemprego, você sabe? Eu não sei, não. O seguro-desemprego dura... São 3 meses, né? Não, eu acho que prorrogou para 6 por causa do Paranauê. Não, uma condição... São 3 meses. Agora, se tem uma condição extraordinária agora por conta do corona, não sei, não. Pois é. Tanta então, informação que... Então, vamos supor... também, às vezes... Aqui, Diga, ó. desculpa. BTL está dizendo que ampliaram para 10 meses. Depende do tempo de carteira assinada, né? Que alguém falou que de 3 a 6 meses. Acho que depende do tempo de serviço. Né? Pois é. Então, vamos supor, 6 meses.
a vacina vai sair só no ano que vem. Então, você só vai recontratar esse cara no ano que vem. Então, ele vai ganhar 1.000 ali por 6 meses, 6.000, você dividir por 10 meses, o cara vai viver com uma média de 600 reais ao longo desses 10 meses. Ele vai perder 400. Chega para qualquer pessoa e fala assim, cara, eu te dou 400 reais todos os meses se você pegar uma Belo Horizontina de todo o estoque, uma cerveja Belo Horizontina de todo o estoque, e todo dia antes de você sair de casa, você beber uma. Que é... Olha, Gabriel, só tipo, um minutinho risco, aqui, né? que eu acho que a live vai cair. Eu nunca fiz uma live que tenha durado mais de 1 hora. Pessoal, alguém comenta aí, por favor, quem tem mais experiência aí. A live com 1 hora cai, é isso mesmo? A gente continua o assunto para voltar a falar do vírus? O que vocês acham? Comentem aí, por favor. Se ela dura 1 hora, ela vai cair agora. Nós estamos... Mas avisou aí que cai? Vamos encerrar. Aí o pessoal tá... Então nós vamos encerrar ela aqui e começar ela de novo. Então tá bom. Beleza? Então encerra aí e me chama de novo, hein? Então beleza. Só um momentinho, pessoal. Guardar aqui alguns momentos aqui para retomar a conexão, chamar o Gabriel aqui. E mais uma vez eu não consegui salvar uma live, porque provavelmente eu passo no meu celular, não apareceu a opção para salvar a live, infelizmente. Ela vai ficar de qualquer maneira disponível aí nos stories aí por 24 horas. Você aversa a tecnologia geração G, igual eu. Live, eu não sou artista, né, cara? Live eu fiz, é a 3ª ou 4ª live que eu estou fazendo. Mas eu estou dizendo aqui pro pessoal, quero aproveitar aqui, o pessoal está retornando, que eu tentei salvar a live, mas provavelmente por falta de espaço no meu telefone, não apareceu a opção de salvar a live. Mas ela vai ficar disponível aí nos stories aí por 24 horas. Então, é o seguinte, você quer concluir aí o que você estava dizendo? A gente discutir mais um pouquinho aí a respeito do vírus. O Gabriel Andrade, eu não sei se ela... Não, o Fernando está falando aqui, ela fica salva no Instagram. Eu sei, lá nos meus stories ela vai ficar por 24 horas, dá para rever. Mas eu queria salvar a live para compartilhar em outras plataformas, talvez. E aí não deu. Dá para salvar nos highlights, então vamos tentar fazer isso. Bom, eu não sei se o Gabriel Andrade está aí online aí. Se tiver aí, Gabriel, dá um oi para nós aí, que depois eu quero mencionar o que você falou, achei interessante. Mas então vamos deixar o Gabriel terminar o raciocínio dele sobre o que a gente estava conversando. Pois é, o que eu estava falando é desse negócio de escolher o risco para não perder renda, né? Que eu estava mencionando que o cara que é assalariado, né, tem salário mínimo, ele vai perder mais ou menos 400 reais de renda. Quem é MEI, quem não tem carteira assinada, quem não tem outros benefícios, né, tirando o Bolsa Família e o BPC e tal, eles têm acesso àquele recurso que é de 600 reais, né, e 1.200 se for pai sozinho ou mãe sozinha cuidando dos filhos. Então, ou seja, em média, né, tanto o assalariado quanto o autônomo, ele vai perder 400 reais aí, considerando que ele está com um salário mínimo. Eu acho que pouquíssima gente colocaria a sua vida em risco por algo aleatório por causa de 400 reais. Aí foi o exemplo que eu dei da cerveja Belo Horizontina. Se eu pego todo o estoque da Belo Horizontina, coloco aí na sua casa e falo assim, a gente tem 10 meses pela frente. Eu te dou 400 reais por mês para todos os dias antes de você sair de casa, você escolher uma Belo Horizontina aleatória e tomar ela. Você aceitaria isso? Vou nem responder. Eu te dou 10... O Iguinho tem 5 ali na casa dele.
O Iguinho tem 5 guardado. A gente vai vender no Mercado Livre daqui uns 40 anos, porque vai ser relíquia, né? Não são do lote que mataram. Mas se eu te der R$1.000, você toma 5? Cara, eu não sei se essa comparação, sei lá. Não, é porque... Não, essa comparação é para expor a pessoa ao aleatório para que ela não perca renda, entendeu? Você tem que dar a opção para a pessoa, entendeu? Se a pessoa não tem o auxílio do Estado, se o Estado está negligenciando ela já buscou todo o auxílio do Estado e não teve, a culpa é do Estado. Entendeu? Cara, a culpa é do Estado de muita coisa. Metade da nossa população fica com o pé no xixi e no cocô. Metade da nossa população não tem nem saneamento básico. Pois a é. gente achar que vai ter uma estrutura agora para amparar todas as pessoas. Assim, eu estou sendo talvez um pouco realista. É muito difícil, assim, sei lá. Não, mas é mesmo. Mas é mesmo. Aí por isso que tem que cobrar, porque se não cobrar, se falasse, Estado, fica aí tranquilo que a gente vai dar um jeito aqui. Entendeu? Não, tem que ir lá e cobrar, entendeu? Você que tem força política aí, você tem que entrar em contato com alguém que consegue bater lá na porta e falar assim, a responsabilidade é sua, entendeu? A gente faz a nossa parte, mas a gente não consegue... Você, como empreendedor, você não vai conseguir salvar a vida dos funcionários. Igual o povo fica aí falando, mas os funcionários vão todos morrer, que não sei o que lá... Não vai ser você que vai salvar, entendeu? Então, eu acho que você, como empresário e todos os outros empreendedores estão assumindo uma responsabilidade do bem-estar dos seus funcionários que não é de vocês, entendeu? Então, isso não é saudável para vocês, para o negócio de vocês e não é saudável para o funcionário também, entendeu? Porque, eventualmente isso vai acontecer, vai cortar a renda, entendeu? Se não for agora, e aí todo mundo abrir e as pessoas circularem e se infectarem, isso vai voltar bem pior depois. E ao invés de ter que fechar por falta de segurança para poder trabalhar, vai fechar por falta de saúde. Entendeu? A pessoa vai estar doente, a pessoa vai morrer, entendeu? Então, é isso. Bom, eu concordo que nós vamos ter que achar uma solução. A política econômica, a política fiscal, às vezes vai ter que ser deixada de lado, porque nós estamos numa circunstância extraordinária, nós não estamos vivendo em condições normais de pressão e temperatura, para preocupar ali, conseguir manter tudo. Nós estamos definitivamente fora do trilho, né? Economicamente falando, do ponto de vista de saúde também. Então, muito difícil a situação e eu queria ver, né, se o pessoal tem mais alguma pergunta. O pessoal está mandando aqui. Tá. Fixar novamente aqui eu queria também... Gabriel, vou colocar o comentário aqui de novo, né, o tema da live e quem é você. Para quem não sabe, tá, pessoal? Gabriel é de Patos de Minas, viu? A maioria aqui, você tá cheio de fãs aí na live, aí, Gabriel. O pessoal mandando beijos, cara, abraços. Eu também sou seu fã. Eu e Gustavo Lima, filho. Situação de guerra é guerra. Todo mundo perde e temos que aceitar isso. Ajudar quem pode ajudar. Muita gente defendendo o isolamento total, serviços essenciais abertos. Eu também defendo isso aí, tá, Gabriel? O outro Gabriel aqui, o Andrade, aqui, meu contemporâneo lá da Faculdade de Direito, eu acho que não é vida normal em momento algum. Pelo contrário, né? Temos que tomar o máximo de cuidados possíveis. Que situação muito dura. Mas eu queria saber, Gabriel, Fernandes, né, se você tem aí mais alguma consideração a respeito do vírus, das perspectivas futuras aí, da questão da vacina. Você acha que ainda demora 1 ano, mais ou menos? Tem algumas perguntas. O pessoal me mandou pergunta aqui pelo
pelo WhatsApp também. Tem uma pergunta que é a seguinte: se todo mundo vai pegar o vírus de qualquer maneira, deixa eu ler aqui, voltar Não nela. vai, não. Já conto. Todo mundo não vai pegar o Não, vírus. não vai pegar. A Não, boa parte da população vai pegar o vírus, todo mundo fala isso aí é uma não, falácia. não. Se ninguém tomar nenhuma medida, boa parte vai pegar o vírus. Só que é igual o que eu tinha falado lá no começo. A gente está querendo ganhar tempo para que essa grande parte Mais, né? ainda não tenha pego o vírus quando tiver estrutura, infraestrutura, quando tiver vacina, quando tiver um tratamento, entendeu? Porque se todo mundo falar assim, eventualmente todo mundo vai pegar, então é melhor agora do que tarde, né? Antes agora do que mais tarde, que é o contrário do ditado popular, né? Então, se a gente pensa desse jeito, a gente vai promover um caos e uma mortalidade muito grande por falta de paciência, né? Porque o que a gente precisa hoje é ter paciência, a gente precisa ganhar tempo para que a vacina saia rápido. Então, eu vejo aqui, eu vejo os artigos todos os dias, artigo que saiu hoje, artigo que saiu ontem, todos os dias tem alguma vacina sendo testada, que aí espera-se que ela consiga ficar pronta em menos tempo do que daqui a um ano, medicamentos sendo testados. Hoje saiu até um report, gente, um report, é só um aviso acadêmico, né? Sem experimento que comprove. Que pessoas que tomaram vacina de BCG parecem reagir menos ao vírus, entendeu? Então, o que uma coisa tem a ver com a outra, não sei, talvez seja uma espúria, entendeu? Mas o que a comunidade científica faz hoje é se apegar a qualquer fio desse para seguir o caminho e ver se para em alguma coisa boa. Porque qualquer coisa hoje é bem-vindo e a gente precisa ganhar tempo. Então, o que eu peço é paciência mesmo, né? Bom, eu quero até mostrar para o pessoal aqui uma coisa curiosa que eu cheguei a esboçar hoje. Aqui, ó. Olha aí, pessoal. Patos de Minas contra o corona. Por que devemos cuidar uns dos outros? Patos tem cerca de 150 mil habitantes. Aí eu estou com o Gabriel aí para corrigir a gente se for o caso. Eu modelo aqui agora para você. Hã? Eu ponho Patos aqui agora para você. 150 mil habitantes? Patos tem cerca de 150 mil habitantes. Se, por exemplo, 10% da população contrair a doença, serão 15 mil pessoas infectadas. Desse número, 5% poderia desenvolver a forma grave do coronavírus. Então, 750 pessoas poderiam precisar, óbvio, de UTI. Sendo que nós temos 39 UTIs do SUS aqui em Patos. E é bom lembrar que essas 39 UTIs do SUS, elas têm que atender 33 municípios, totalizando mais de 700 mil habitantes. Tem Então, quantos além UTIs aí? 750? UTI do SUS, não, quem dera. 39 leitos de UTI no SUS. Tá. Hospital Regional e Hospital São Lucas, que é o único particular que atende SUS hoje. Regional e São Lucas. E mais 21 na rede particular. Então, olha para você ver a discrepância. Isso aqui é só um exercício, tá? Isso aqui não é nenhuma adivinhação, mas assim, uma simulação do quanto é preciso tomar cuidado para que todas as pessoas, um grande número de pessoas, não fiquem infectados aí pelo vírus ao mesmo tempo. Entendeu? Quantas pessoas você acha que levaram a doença para Patos? Cara, É porque isso entra aqui no modelo. Eu chutaria pelo menos umas 5. Eu chutaria talvez até mais pessoas, viu? Que levou a doença para Patos, né? Tipo assim, as primeiras pessoas que chegaram aí e passaram. Talvez uma meia dúzia. Mas assim, eu penso que já deve ter centenas de pessoas que tiveram contato, já contraíram o vírus. Sei lá. Uma ideia apenas aí.
A Alessandra Pois está dizendo algo importante, sem contar que as UTIs já estão ocupadas, elas jamais ficariam exclusivas para o coronavírus, né? Existem as outras pessoas se acidentando, passando mal, então... Não, pois justamente. Tem gente infartando aí todo dia, ainda mais questão de tristeza na vida, né? O povo tá infartando demais. Infartei 5 vezes semana passada. Deixa eu fazer um Acessa modelo Patos aqui. de Minas aí para mostrar para nós e para a gente poder encerrar a live, que foi muito bem prestigiada aí, graças a toda a sua competência aí, cara fera demais. Olha, Patos começou a tomar medidas, vamos supor que... Quando que Patos fechou? Tipo assim, as lojas e as pessoas tomaram consciência e pararam de sair. O decreto do prefeito, ele venceu agora dia 31, e ele teve, se não me engano, 15 dias, 14 dias, 31, sei lá, uma coisa assim. E agora o comércio abriu, né, parcialmente, muitas lojas não abriram, o centro não voltou ao normal, digamos assim, e nem pode, né? Uhum. Mas foi. Uma outra pergunta que a gente teria é essa aí, o momento de ter começado com as medidas. Hoje eu vi uma estatística, o governo do estado de Minas dizendo o seguinte, que por ter começado a tomar medidas antes de outros estados, que os resultados aqui em Minas estão melhores. Não, de fato, quanto antes você toma medidas, melhores são os seus resultados, viu? Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu virar aqui para poder mostrar o modelo de Patos. Com 50... Vamos colocar... O povo aí tá cabeça dura ou tá bonzinho? Tá bonzinho, por enquanto. Tá bonzinho? Então, vou colocar aqui 50% das pessoas estão obedecendo bonitinho. Esse aqui... Você viu aí os comentários, né? O comércio aqui fechou por volta do dia 21, 22 e voltou a 31 agora. Voltou assim, capenga, né? Tem muita gente circulando no centro, a Claudinha está falando aqui, por exemplo, mas os bancos, para citar um exemplo, primeiro que há muitas pessoas falta conscientização, consciência, né? Uhum. Os bancos promovem uma aglomeração, querendo ou não. Eu passo todos os dias pela rua Olegário Maciel e vejo, em frente à Caixa Econômica, por exemplo, um enorme número de pessoas, muitas vezes mais velhas, em fila, esperando para o banco abrir. É muito complicado, tem muita gente circulando mesmo. É brabo. Olha só, segundo o modelo de todo mundo bonzinho, considerando que 5 pessoas começaram a espalhar em Patos e que metade da população vai ficar em casa, no pico, que é daqui 350 dias, quando estiver perto da vacina, vão ter morrido já 299 pessoas e neste dia vão ter 528 hospitalizados. Agora, quantos desses são graves? É mais ou menos 10% desses hospitalizados são graves. De 10 a 20, né? Depende do tratamento inicial dele, né? Então, tem quantos leitos de UTI aí? São 39 leitos do SUS e 21 da rede particular. Então, vamos colocar aqui com... Olha, deve saturar, se os dados estiverem desse jeito mesmo, deve saturar em... Esse dia aqui é dia 206, no 206º dia. Que eu coloquei aqui de 311 hospitalizados, né? Então eu coloquei uma média aí de quem vai virar UTI, né? Mais chute. Mas a gente não está longe da saturação, não. Gabriel, mas peraí, isso aí é um pouco assustador. No que se baseia isso? Isso aí é uma estimativa pessimista, otimista? Há muitas coisas que podem acontecer para evitar isso aí? Ou isso aí você acha que vai acontecer? Não, em cima desse... tem muita coisa que pode fazer. Olha, tem uma coisa muito boa que se pode fazer, que é o povo criar consciência e diminuir o número de contatos, né? Para diminuir o número de infecção. Quando a gente vai diminuindo,
Deixa eu mostrar aqui a curva andando. Você vai ver que a curva vai andando para a direita. Tá vendo? Então, se a gente faz uma coisa dessa, por exemplo, a gente tem, quando tiver o pico, vão ter 48 hospitalizações só. Isso se a gente diminuir o nível, a média de infecção de 2,2 para 2. No pico, vão ter 40 hospitalizações. Entendeu? Então, qualquer ação nossa, por mínima que seja, já ajuda demais. Se você conseguir não infectar ninguém, você fez um papel gigantesco para isso. Porque essa média é muito sensível, né? Então, isso aqui é 2 no pico, que vai acontecer, que iria acontecer em 142 dias, teriam 40 hospitalizações e 13 mortos só. Se a gente aumenta essa média para 2,1, no pico, que vai acontecer no dia 406, vão ter 180 hospitalizações e 301 mortos. Mas se a gente pegar aquele dia, qual que era o dia que eu tinha falado? Quando tem média 2? Dia 142. Deixa eu fixar o dia 142 aqui para a gente ver. Então, se a gente aumenta a média para 2,2, que é o normal, no dia 142 a gente teria 171 hospitalizados e 35 mortos. Entendeu? Então, quanto menos pessoas a gente tiver contato, melhor. Você faz o seu papel bem. E aí, eventualmente, algumas vão ter que fazer o papel por outras que não podem fazer, né? Então, é por isso que a gente põe uma média aqui de metade. Só um esclarecimento aqui para o pessoal. Eu participei disso, da discussão entre as entidades lá e tudo mais. Não foi pressão só dos comerciantes, não, tá, gente? Para reabrir o comércio de forma parcial. O sindicato dos funcionários do comércio também assinou o documento. Então, assim, evidencia que o desespero é de todos, né? Como eu falei, o desespero com a questão da saúde, mas com a questão também do alimento de cada dia, de sua renda. Enfim, é muito difícil. Assim, eu, como representante de entidade, às vezes, a gente não toma só as decisões que você, como pessoa, defende. Você tem que defender ali, talvez, a classe e tudo mais. E outra, entre as entidades todas, isso aí foi decidido coletivamente, né? Foram vários votos. Mas eu particularmente, defendo que não haja compromisso com o erro, né? Que, por exemplo, o Guilherme Donancio perguntou assim, mas se o movimento do comércio está bom e tal, acho que isso é até o de menos nesse momento, mas não está bom, o movimento está muito, muito ruim. E esses números aí evoluindo, eu acredito que a gente tem que entender a situação, analisar momento a momento, aguardar as nossas autoridades, porque o governo do Estado está aí com a Secretaria de Estado de Saúde, o governo federal está lá com o Ministério da Saúde também, e por mais que as medidas sejam duras, às vezes terão de ser adotadas. Isto. Mas a mensagem mesmo é essa, de tenta propagar para menos pessoas possíveis, paciência e segura a onda até sair uma vacina. E quem passar dificuldade, a sociedade tem que dar um apoio, né? A gente tem que ajudar, quem tem condições de ajudar, ajuda. Não deixa o seu lojista preferida, essa loja preferida lá, eu gosto de comprar roupa na tal loja, e você quer comprar uma roupa, liga para a dona, fala, seu dono da loja, estou querendo comprar uma roupa assim, 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 você tem aí, separa aí para mim que eu vou passar aí 5 minutos para ver. O cara te atende ali personalizado, sem você ter contato com ninguém, toda medida de higiene, você volta para casa. As pessoas não precisam fechar tudo. As pessoas só têm que mudar a postura delas. Aí é isso que eu falo de vida normal. Vai ter uma vida normal, só que ela vai ser diferente da agora.
O conceito de normal, ele não é rígido, né? Então, a gente tem que adaptar e cada um tem que fazer o seu papel. Teve uma manifestação do Cícero aqui, ó. Se bares e restaurantes estão cumprindo com sua obrigação de ficar fechado, porque lojas podem abrir. Uma boa questão, né? O comércio, é bom dizer, foi reaberto, mas assim, com critérios, né? Tem que ter a higienização, pode entrar uma pessoa por vez, depende do estabelecimento. Por exemplo, hoje eu passei na Brotolândia e vi que a Brotolândia está toda diferente aqui no centro da cidade, só pode entrar uma pessoa lá dentro, enfim. Só para manifestar em relação a isso, tem uma série de critérios lá no decreto. O Tiago está dizendo aqui que o Fabiano disse que Patos tem mais de 400 mil usuários, foi o que a gente falou, a hora que mostrou aqueles números ali. São 700 mil habitantes na região que dependem do hospital regional para questões mais graves aí, de traumas e tudo mais. Então, realmente é uma situação bem preocupante. Eu vi um comentário aí do Barrinha, que o Barrinha falou assim, cada um tem um ponto de vista. Quem somos nós para falar de um pai de família que está passando dificuldade? Isso não é um ponto de vista, isso é um fato, né? O que eu estou contando não é um ponto de vista, é um fato, está acontecendo, independente de você querer que ele aconteça ou não. E aí quem somos nós para falar de um pai de família que está passando dificuldade? Ele é responsabilidade do Estado, entendeu? O Estado não pode abandonar ele. O Estado não pode abandonar ele. Então tem que cobrar do Estado. Você não pode pedir para o pai de família que já está passando dificuldade de sair para a rua e correr o risco de ficar doente. Entendeu? O cara já está ruim, já está passando dificuldade, você ainda vai expor ele ao risco, entendeu? É muita crueldade pro meu ponto de vista. E aí, nesse caso, é ponto de vista. Se você não acha isso cruel, a gente tem valores diferentes. Cara, beleza. Só fazer um último comentário aqui, por exemplo, questão do comércio, é bom a gente lembrar o seguinte, né? Tem muito serviço também, nós não podemos falar só loja de roupa, que entrega em casa, não, sem dúvida. Brinquedo, não é só isso, né? Por exemplo, o agro não pode parar, senão como que as pessoas vão comer? E a loja que vende peça para o trator, que está quebrado? E a oficina do trator? A economia ela é muito mais dinâmica, é uma roda com muito mais engrenagens do que a gente pode falar assim de cara, né? Então, por isso que assim, a gente tem que ter equilíbrio e entender os dois lados, entendeu? Tem muita gente desesperada pelos dois motivos. Esse aqui é o negócio. Eu entendo isso e eu acho que talvez estejam usando isso demais para poder justificar uma coisa. Porque esses são setores que não geram aglomeração. Ninguém... Então, mas uma loja também não, se você for pensar, ué. Um supermercado gera aglomeração. E eles estão mas o supermercado não pode parar. O supermercado não pode parar, né? Mas a vida das pessoas que estão trabalhando lá no supermercado vale menos do que a nossa? Não vale menos do que a nossa. Inclusive, eu não sei como estão os supermercados aí. Mas aqui em BH, quando você está chegando no supermercado, tem uma mocinha com álcool na mão, ela borrifa álcool na sua mão, limpa a sua mão, te dá o carrinho, limpa o carrinho na sua frente e fala assim, vai com Deus. Aí você vai, compra... Tem uns que fazem isso, outros não, né? Aí você vai, faz a sua compra, aí a mulher vai, pega suas coisas, passa, limpa a mão dela, passa álcool na mão dela, limpa tudo, limpa a bancada, limpa a maquininha de cartão para você digitar, e aí depois que você vai embora, ela limpa o balcão de novo. E aí na hora que você está indo embora, a mocinha do spray de álcool que limpa o carrinho, ela limpa sua mão de novo para você ir embora do supermercado, tipo assim, se você contaminou, não foi aqui dentro. Entendeu? É muito trabalhoso, cara. É muito trabalhoso. Mas esse é o novo normal. Nós estamos entre a cruz e a espada, cara. É difícil. Eu entendo a sua posição. Concordo com ela em vários pontos, mas assim, eu também vejo muito lado do setor produtivo, que é desesperador também. E não é questão de economia, gente. Não é salvar a economia. O povo está vendo a economia e quer ver os outros morrer. Não é isso. É também salvar vidas também, sabe? Alimentar a sua família. Quem pode ficar em casa
é muito tranquilo, né? Nós, igual eu falei mais cedo, nós somos mais de 100 pessoas, éramos mais cedo, estamos quase 100 aqui agora. Ótimo se a gente pode ficar em casa. Tem gente que não pode, cara. Tem gente que não pode. Aí você entra com o seu argumento de que aí o governo deve assistir. Ok, mas se não conseguir, se não conseguir alcançar... Então, assim, Cara, só mas isso, tem que né? cobrar dele. A questão é que a gente está cobrando primeiro do povo antes de cobrar do governo. Se o governo fez o máximo dele, a gente sabe que ele fez o máximo, e mesmo assim faltou, a gente tenta dar uma apertada, a sociedade ajuda, faz alguma coisa, entendeu? Mas sabendo que isso é um papel do governo e cobrar do povo antes de cobrar dele, eu acho um absurdo, entendeu? E a gente vê os outros países. Igual, os Estados Unidos, ele liberou 12% do PIB dele para poder auxiliar nessas questões econômicas de quem vai perder renda, de quem vai perder salário, de quem vai perder emprego. O Reino Unido foi 15%, 14%, se não me engano, a Alemanha 17%. O Brasil foi 2%, entendeu? E aí, desses 2, depois que tiveram algumas críticas, aumentou um pouquinho, aumentou para 2,6. Então, ou seja, se a gente não pressionar, eles não vão aumentar. E tem margem para isso, entendeu? Tem 1% do orçamento que é dedicado para a ciência. Não veio. Onde que ele está? Então, não dá para a ciência e dá para o povo aí, entendeu? É só ver onde que está indo, entendeu? É só apertar as contas, igual eles querem cortar 25% do salário dos servidores públicos. Tá certo. Vai todo mundo apertar as contas? Eu faço meu sacrifício também. Aperta e libera dinheiro para o povo, entendeu? Então, tem que cobrar do governo. Aquele negócio que você faz muito de criticar o fundão e tal, tá certo. Vai lá e fala assim, ó, o fundão tá com muito dinheiro, tira um pouco dele e dá pro povo, entendeu? Não, tem que ser tudo, não é um pouco. Partido político não tem que funcionar com dinheiro nosso, não. Se for bom, o partido for legal e as pessoas quiserem ajudar ele a sustentar, pronto, igual qualquer coisa. Só comentar aqui, o Gabriel Andrade aqui falou que não é entre a cruz e a espada, que a Itália tentou isolamento vertical. Eu não estou defendendo nada, cara, assim, não estou dizendo que tem que ser vertical, só estou dizendo que é uma situação difícil, entendeu? Que de qualquer maneira, infelizmente, muitas pessoas vão sofrer. Entre uma opção, entre outra. Eu quero, assim, agradecer muito aí, Gabriel. Não sei se você tem mais alguma consideração, porque nós vamos para 1h30 de live, uma live que eu pensei que ia durar aí uma meia hora, né? Chupa, Gustavo Lima. Seu precioso tempo aí, 1h30. Todos que assistiram, acho que foi bastante esclarecedor, né? É bom conversar com quem sabe o que está falando, né? Eu jamais quis colocar aqui, do ponto de vista da saúde, alguma opinião que ela se sobrepusesse à sua. Eu só estou trazendo aqui, estou muito mais te entrevistando aí no início da live e depois só trazendo uma discussão que eu acredito seja saudável. A gente tem que ser equilibrado para conversar e buscar o melhor, né? Se Deus quiser, nós vamos passar aí por essa crise, vamos fazer a nossa parte, porque depende de cada um também, cuidar não só da sua família, de si, mas das outras pessoas, porque tudo que nós estamos vivendo é muito sobre o outro também, né? Não passar para as outras pessoas. E, pessoal, a live de 1h, a primeira parte, ela está nos meus stories. Quem quiser ver, vai ficar por 24 horas, pode mostrar para outras pessoas. E agora essa também vai ficar nos stories. Infelizmente, não vai ter como salvar para mandar em outra plataforma, mas fica nos stories aí por 24 horas. Beleza? Obrigado, Gabrielzinho. Obrigado a todos que participaram. E vamos conversar mais depois. Se a situação perdurar, se você puder falar mais com a gente depois, nós vamos fazer isso. Beleza. Tranquilo. Conta comigo. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Falou, beijos. Tchau. Até mais.